Pastor, Professor Leonardo. eu vou ler de novo o texto para o senhor. Acho que o senhor, esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. Olha só, capítulo 13, verso 7. Bom, parece que a intenção do senhor é fazer uma sabatina comigo. Bem-vindo, vamos trabalhar ponto por ponto, não tem problema nenhum, tá? O senhor me chamou de analfabeto? Não, de forma nenhuma. É só voltar o vídeo. O senhor disse que eu não sei ler. Agora vamos ver quem não sabe ler o texto. Vamos lá. Semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu não sei qual é a manobra que o senhor pode fazer hermeneuticamente, falando, né? Não sendo de forma assim pejorativa pro senhor, mas... É sempre bom manter nesse debate a cordialidade. Baixar um pouquinho mais, professor Leonardo. Da minha parte, sem eu as tô sendo ofensas. cordial. Isso é. O ad hominem não vai caber aqui. É argumentação, é exegese, é explicação, porque senão fica muito tenso. Lá do lado de fora, quem está olhando fala, meu Deus, né? Então vamos só manter. Então, com as considerações iniciais, cada um dos debatedores terão 4 minutos para você falar por que você acredita que a igreja não atravessará pela grande tribulação e, da mesma sorte, o pastor. É 3 minutos? Eu pensei que fosse 4. É 4 minutos. Pastor e professor Leonardo Andrade, por que você acredita que a igreja não atravessará pela grande tribulação? Primeiro, né, eu vou falar aqui algumas coisas relacionadas ao meu livro, né, de escatologia que eu escrevi. Em 2017, eu lancei, acho que foi a 3ª edição desse livro, bem antigo, e ele fala algumas coisas bem interessantes, algumas pessoas já até citaram algumas coisas aqui. Primeiro que ele fala que a Bíblia nunca fez referência ao pós-tribulacionismo, nada disso. Segundo, ele fala que Apocalipse é dividido de uma maneira estratégica. Apocalipse capítulo 1, ele fala do passado, as coisas que viste. Capítulo 2 e 3, ele fala das coisas que são. E de 4 ao 22, ele fala do futuro, as coisas que hão de ser, né, pastor? O pastor conhece mais. Depois do capítulo 3, a igreja nunca é mencionada, né? Em Apocalipse 4, os 24 anciões, são símbolos da igreja, já estão no trono antes de começar a tribulação. Em Apocalipse 19, verso 8, verso 14, a igreja volta à terra ao final da tribulação, logo não estava aqui nesse período. Também temos que dizer, e eu vou trabalhar muito isso, Apocalipse 15, verso 1, 16, verso 1, 16, verso 19, ele vai comparar a tribulação, a grande tribulação, com a ira de Deus, né? A palavra ira ali é timós, né? Timós é ira, flagelo e raiva. E nós sabemos que vários textos, né? Romanos 5:9, João 5:24, 1 Tessalonicenses 1:10, e tem algo bem interessante aí, que ele vai dizer que Deus vai nos livrar da ira futura. E eu até queria saber como o pastor César sairia dessas questões, né? E por mais interessante ainda, é que na página 85 do meu livro eu escrevo algo bem interessante, que se a igreja passasse pela tribulação, todos teriam, pastor, que se sujeitar ao anticristo. E logo, né? Apocalipse 13, verso 7, diz que todos estarão sujeitos ali ao anticristo. Então, nesse caso, como Jesus é o cabeça da igreja, ele também estaria sujeito a essa questão. E eu queria saber também do pastor César como ele sairia. Então, temos um texto-chave, né, que é o texto que eu já vi o pastor César trabalhando com outros prés, e eu queria ver aqui ele trabalhando comigo aqui essa questão, né? Estou chamando ele para rir aqui, né? Estou desafiando o homem. Que é Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, esses textos nós vamos trabalhar. Você ainda tem mais 1 minuto e 20. Mais 1 minuto? Então vamos lá. Então, tem vários textos, né? Tem a questão das voltas, né? Que eu quero trabalhar também, dos santos, né? O pastor trabalha muito bem essa questão dos santos, e eu acho magnífico. E tudo aquilo que foi remontado já pelo pastor César aqui, a gente quer dar recapitular tudo e voltar para essas questões, a gente trabalhar mais um pouco dentro daquilo que eu faço de melhor, né? No meu conceito, que é a exegese, né? Você trabalhar com os textos originais, trabalhar com contexto, né? Trabalhar com intertextualidade, com linguística, para você ter uma exegese apurada, né? Eu sei que o pastor é reitor de uma faculdade, é professor de hebraico,
professor de teologia, ele não vai se importar aqui que nós trabalharmos a língua grega e outros idiomas mais aí que competem a nós. Muito bem. Pastor César, o senhor ouviu atentamente a posição do professor Leonardo e por que o senhor entende que a igreja passará pela grande tribulação? Obrigado pelo carinho e pelo respeito. Eu entendo que a igreja passará pela grande tribulação porque Jesus Cristo disse. Em Mateus capítulo 24, ele disse assim, versículo de número 2, os discípulos perguntam a Jesus e ele fala, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. No verso 3, os discípulos perguntam assim, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus começa a dar esses sinais, respondendo no próximo versículo. Olha, ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, tal. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui vai aparecer lá na frente a palavra escolhidos, né? Que é uma das perguntas que o pastor Leonardo disse que gostaria de me ouvir falando. A palavra escolhidos aqui, o eleitos, a palavra eclectos, né? Esses eleitos, eles são aqueles que são odiados pelo mundo por causa do nome de Jesus. Em algum cenário, isso combina com judeu? Não. Judeu não é perseguido por causa do nome de Jesus. Judeu nem crê que Jesus é Deus. Judeu nem crê que Jesus é o Messias. O judeu profissional, o judeu que pratica o judaísmo, o praticante do judaísmo, vale lembrar que judeu é uma coisa, israelita é outra coisa, né? Israelense é outra coisa. Judeu é quem pratica a religião judaica. O praticante da religião judaica, ele se define como judeu e não aceita que Jesus Cristo seja o Messias que eles aguardam. Quem, sendo judeu, aceita que Jesus Cristo é o Messias, naquele momento ele deixa de ser judeu e passa a fazer parte da igreja. Ele é cristão agora. Por quê? Porque ele aceita que Jesus Cristo é o Cristo. Quem aceita que Jesus é o Cristo é cristão. Então Jesus Cristo disse que os seus servos seriam entregues à morte, atormentados, mortos, versículo 9, e odiados de todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus, por causa de Cristo. E aí ele continua, nesse tempo muitos se escandalizarão, muitos se trairão mutuamente, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Ele também diz que o evangelho vai ser pregado. Como o evangelho vai ser pregado? Porque a igreja vai continuar pregando o evangelho. E aí, no versículo 21, Jesus diz assim, haverá uma grande tribulação como nunca houve nem nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos mesmos eleitos, dos mesmos eclectos, dos mesmos escolhidos, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus, eles são perseguidos por causa do nome de Jesus, aqui no versículo 9, no versículo 10 a 14, a 13, aqui ele fala assim, por causa desses eleitos, desses escolhidos, desses que são perseguidos por causa do nome de Jesus, aqueles dias serão abreviados, senão nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos eclectos, dos salvos, então esses dias serão abreviados. E aí ele vai continuar falando que aparecerão falsos cristos e falsos profetas, enganariam muito, inclusive alguns dos eleitos, dos eclectos, né, dos escolhidos. E no versículo 29, Jesus Cristo diz assim, que depois da grande tribulação, que depois da aflição daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará mais a sua claridade e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus Cristo diz que ele volta depois e que esses eleitos, esses eclectos, né, escolhidos, a palavra em português é mais escolhidos, os escolhidos ali são os cristãos, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, lendo a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo diz que ele volta depois da grande tribulação. Muito bem, ouvimos os dois posicionamentos, tanto do professor Leonardo Andrade, como também do pastor César Cavalcante, e agora nós já temos pronta a enquete. Vamos ver a posição dos ouvintes, o que eles acreditam. Bom, a igreja atravessará a grande tribulação? Sim, 54%. Não, 46%, mas tá chegando ali, hein? Só falta 8 pontos, hein? Tá acontecendo, hein? Vamos tentar ganhar. Vamos tentar mudar esse negócio aí. Então, 54% acredita que sim. E que não passará 46%. Parece que mudou a coisa.
Professor Leonardo Andrade, você ouviu o questionamento do pastor César? O que o senhor tem a dizer? Pastor César, eu queria que o senhor citasse, né? Eu tenho quantos minutos ou é direto? Não, eu troco? agora... Pastor, não, 3 minutos. Eu queria que o senhor citasse para mim qualquer obra que definisse eclectos como eclesia, que provém da mesma raiz, conforme o senhor, se eu não me engano, com o pastor Juliano Fraga, o senhor no debate falou que vem da mesma raiz. O senhor tem algum referencial teórico que se refere a eclesia e eclectos como a mesma raiz? Eu já vou te adiantar que Lounaida, o maior lexo que existe da gramática grega, não cita isso. Vários, Kittel também não cita isso, e a maioria dos lexicógrafos não citam essa questão e não fazem essa questão. Porque ali tem o epsilon, tem o kappa, mas não é uma indicação de raiz, não, e nem uma indicação de prefixo. Até o prefixo, eles estão ainda em concordata para ver se há realmente um prefixo com o outro. Então, eu queria saber do senhor se há essa questão e se eu puder responder qual a sua visão ali de Mateus 24, já que o senhor estava em Mateus 24, sobre a questão dos reunidos no versículo 31 ali. Qual a sua opinião? Se ali é o arrebatamento, se ali faz menção ao arrebatamento. Muito bem, ainda falta 1 minuto e 40, mas parece que ele já deixou essa questão, senhor. Não quer mais? Você tem 1 minuto e meio? Não, pode falar. Ok. Bom, esses eclectos, né? Eu sempre digo que a raiz, né, de eclectos e a raiz de eclesia é a mesma raiz. Ela parte do mesmo ek. Sim, tem referencial? É só ler o texto. Eclectos e eclesia. Eclectos. Mas você não pode tirar nada na cabeça. Você tem que ter um referencial teórico. Não, tô tirando da cabeça. Eclectos. Eclectos se inicia da mesma forma que eclesia. Eclectos são as pessoas e eclesias é o grupo. Eclesia é o grupo. Essa palavra, eclectos, ela aparece 172 vezes no Novo Testamento. 172 vezes na Bíblia. Dessas, 90 estão no Novo Testamento. Tirando os que mencionam a palavra santos dos santos, que é uma palavra a um lugar e não as pessoas, né? Tem várias vezes que aparece santos dos santos, aí aparece lá eclectos e tal também. Mas todas as demais ocorrências, todas elas, tem 90, o irmão pode pesquisar todas elas, está se referindo à igreja, aos salvos, não somente a uma classe de judeus nem nada, está se referindo aos salvos. Para pensar diferente disso, tipo assim, acha na Bíblia a palavra, em português, eleitos, por exemplo, eleitos, ou a palavra escolhidos, escolhidos. Aonde na Bíblia essa palavra escolhidos, no Novo Testamento, se refere apenas aos judeus. Pode ser que você ache 1 ou 2 referências, mas para cada uma dessas 1 ou 2 referências, eu te apresento 30, onde essa mesma palavra se refere à igreja. Santos são a igreja. Os judeus do Novo Testamento não são chamados de santos. Romanos capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado por evangelho, tal. Segundo o Espírito de santidade para a ressurreição dos mortos, tal. Vós sois também chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser eclectos. Então, a palavra eclectos na Bíblia é a igreja. São sempre alusões à igreja. Mateus capítulo 20, versículo 16. Os trabalhadores dão 10ª hora que receberam exatamente igual aqueles que chegaram antes. Aquele pessoal é eclectos. Mateus 22, 13. Na parábola das bodas, a palavra eclectos e suas variações sempre são referências aos salvos em Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus. Eu queria que você me apresentasse 2 ou 3 versículos onde a palavra eclectos se refere somente a judeus. Se o senhor apresentar, então a gente segue a partir da frente. Quais são os 2 ou 3 versículos onde eclectos é uma referência a judeus? Eu vou te apresentar um que já vai definir tudo. Antes da gente prosseguir, ainda ficou a questão do Mateus 24, 31, para nós ali dialogar sobre essa questão. Eu já volto nela quando eu tiver outro tempo. Só para apresentar que o senhor não conseguiu apresentar nenhum léxico
Nada foi tirado da sua opinião. Não. Foi tirado da raiz da palavra. Não, da sua opinião. Bom, da raiz da palavra. Então, a raiz da sua palavra... opinião em relação à raiz da palavra. Exatamente. É Lexo. Eu queria que o senhor apresentasse um Lexo, alguém, Lounaida, Roberts, alguém que apresentasse isso. Até agora o senhor não apresentou, mas no final do programa, se eu conseguir, o senhor me apresenta. Deixa eu apresentar um texto bem interessante, Apocalipse 13, verso 7, que diz assim, e o senhor já trabalhou com esse texto, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. No meu tempo, ele vencê-los. Então, a gente prova aqui que esses santos aqui, eles, se for a igreja, eles vão ser o quê? Eles vão ser, adestrados pelo anticristo. O anticristo vai estar sob o comando deles aqui. E ele vai vencê-los ainda. Não é isso? Uhum. Aí, se você lê Efésios 5, 27... ele vai dizer o quê? Que a igreja de Cristo, ela é totalmente diferente, pastor. Ela tem que ser, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu não sei qual é a manobra que o senhor pode fazer, hermeneuticamente, falando, né? Não sendo de forma assim, pejorativa para o senhor, mas se você se sujeitar ao anticristo, você está pecando. E a igreja lá é imaculada. Como que o senhor ia conectar essa questão? Então aqui nós temos um texto-chave que vai dizer que os santos aqui não pode ser igreja. Outra coisa, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. É Ele que coordena, é Ele que comanda. Se a igreja estiver aqui sobre os domínios e ser vencida, Jesus Cristo também foi vencido. Jesus Cristo foi vencido pela visão pelo anticristo. Isso é muito sugestivo, pastor. Isso é complicado. Entendeu? Então, os santos aqui é literalmente os judeus, né? Só falta o senhor falar que os 144 mil varões também se refere à igreja, né? Não se refere a judeus, né? A gente trabalha isso também. Mas essa questão aqui é impossível. Deixa eu ver quanto tempo tem. Então, é impossível aqui vencê-los e deu poder, né? E deu-lhe poder. Ou seja, um poder acima, que a questão do grego aqui é um poder acima do que eles têm. Então, a igreja, ela tem menos poder com Cristo como cabeça? É impossível, pastor. É impossível fazendo uma análise com Efésios 5, 27. Só fazendo uma manobra hermenêutica aí para sair dessa. Mas fica à vontade. Muito bem, pastor César, agora é a sua vez. A manobra é ler o texto. A manobra é somente ler o texto bíblico. Leia o texto. Tá bom? Então vamos lá. O texto não diz que aqueles que foram vencidos pela besta e tal, se sujeitaram a ele. Então, primeiro erro seu é na leitura bíblica. Quando o senhor lê o texto, você lê o texto assim, foi-lhe dado também que pelejasse com os santos e os vencesse. E deu autoridade a cada tribo, língua, povo e nação, para adorar a besta. Ok. Aí você diz assim... Eu li errado, então? Leu. Leu? Uma vez cada um. O senhor leu o texto, mas o senhor disse que o texto dizia que esses santos se sujeitariam à besta. E isso não está escrito no texto. O texto não diz isso. O texto diz assim, foi dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Esses santos, aqueles que pelejaram contra a besta e perderam, eles foram degolados, pastor. Eles foram assassinados. E eles não deixaram de ser igreja gloriosa. Eles continuaram sendo igreja gloriosa. Para entender isso, você precisa ler o capítulo 20. O capítulo 20 do Apocalipse diz o que acontece com essas pessoas que foram vencidas pela besta. Diz assim, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta. Eles não se sujeitaram à besta, como o senhor está dizendo. O texto diz que eles não se sujeitaram, eles não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta, não receberam a marca na fronte e na mão, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas só podem ser os cristãos que atravessaram a grande tribulação. Por que tem que ser cristão? Porque eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, pastor. Uma pessoa que é decapitada, que prefere perder a cabeça do que adorar a besta, que prefere perder a cabeça do que receber o sinal na mão ou na testa,
por causa do testemunho de Jesus Cristo. Essa pessoa não é judia. Essa pessoa é serva de Cristo. Então, o texto não diz que a igreja perseguida, aqueles que vão morrer por causa do testemunho de Cristo, se sujeitarão à besta. Pelo contrário, eles serão decapitados justamente por não se submeter à besta. Então é só ler o texto. O texto lá não diz que se sujeitarão, o texto diz que eles não aceitarão a marca da besta, e lá em Apocalipse capítulo 20 diz o lugar deles, eles serão ressuscitados, porque durante a grande tribulação não adoraram a besta, não aceitaram a imagem, porque sustentaram o testemunho de Jesus Cristo. E a pergunta é, quem são aqueles que durante a grande tribulação vão sustentar o testemunho de Jesus Cristo? Os judeus? Olha só, pastor. Professor Leonardo. Eu vou ler de novo o texto para o senhor. Acho que o senhor. Esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. Olha só, capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. É um artigo direto, pastor, direto. Aos santos. Guerra aos santos. Então ele não guerreou contra os santos, ele guerreou aos santos. E essa guerra que ele fez aos santos e vencê-los. Aqui é uma conjunção aditiva. Ele venceu, sim, tá literalmente, tá escrito aqui, pastor, pelo amor de Deus. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Então, eles estavam no céu ou na terra aqui, pastor? No céu ou na terra? Se eles estavam aqui, com certeza eles adoraram. Está escrito aqui, pastor, está explícito aqui o texto. É impossível sair disso. Tem que fazer realmente uma manobra hermenêutica, uma manobra de leitura, uma manobra hermenêutica, né? Então, é impossível. Essa aí o Justo não conseguiu sair. Então, eu vou continuar lendo. Todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. Porque eles entraram ali, sabe por quê? Porque eles entraram na tribulação, porque justamente o que o Senhor falou, estou usando as suas próprias palavras, porque eles não se tornaram igreja. Se eles não se tornaram igreja, eles não foram no arrebatamento, eles ficaram para a tribulação. Quem ficou para a tribulação? Judeus e gentios. Entendeu? O senhor não passou da primeira pergunta, não está passando da segunda. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que o senhor, a questão, vamos voltar lá, Mateus 24, verso 31, eu queria saber do senhor se ali realmente faz menção, né, ao arrebatamento, o termo ali faz menção ao arrebatamento. Mateus 24, 31, a palavra, quando fala recolher, né, ajuntar, depende da tradução, ali, aí eu queria saber do senhor, depois do senhor trabalhar essa questão, né, e foi muito, essa resposta sua foi bem interessante, porque é totalmente desconexa, né? A igreja que se apresenta pura, imaculada, ela não pode estar sujeita de forma alguma à Ra-Satã. E se ela tiver sujeita, o cabeça também está, porque é ele que coordena a igreja, é ele que está à frente. Então, é impossível. Então, o senhor falou que foi erro de leitura, eu vou ler de novo, porque essa aqui ficou marcada na história, né? 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Artigo definido. Definindo quem? Santos, a palavra santos. E vencê-los. Ele venceu eles. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Não sobrou ninguém, pastor. Todos estavam aqui. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Está tirando alguém? Não. Todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça, tá? Venceu o tempo. Pastor César. Parece que a intenção do senhor é fazer uma sabatina comigo. Bem-vindo, vamos trabalhar ponto por ponto, não tem problema nenhum, tá? O senhor me chamou de analfabeto agora há pouco? De forma nenhuma, pastor. É só voltar o vídeo. O senhor disse que eu não sei ler. Agora vamos ver quem não sabe ler o texto. Vamos lá. Eu não acho que o senhor é analfabeto. Então, vamos lá. O texto diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Aqui é judeus. Tá, são salvos? Judeus. São salvos? Pastor, São salvos ou não? Existe várias classes enrolação. São salvos ou não? Existe várias classes de salvos. Tá bom, e eles são de alguma? Vem cá, Abraão foi salvo? Eles fazem parte de alguma? Abraão foi salvo? Bom, parece que o senhor não vai continuar, então vamos lá. Não, se Abraão foi salvo, existe salvo no Antigo Testamento, salvo no Novo, judeu salvo, existe. Eu só perguntei se esses santos aqui são salvos ou não. André. É difícil falar? Não são salvos?
Existe várias São classes salvos ou não? Existe várias classes de salvos. Legal. E esses daí, desses santos, são de alguma classe de salvos? Sim. Ok, então são salvos, certo? Sim. No nome Ok. não estava escrito. Então calma aí. São salvos ou não são? O nome não estava escrito. Então são perdidos? Entendeu? Alguns sim. Então, não, os Alguns- santos aqui são perdidos ou Eles salvos? têm que se salvar. Eles têm que se salvar? Sim, Através claro. do quê? Da sua vida. Ah, eles são salvos sem Jesus? Claro. Eles são salvos pelo sangue deles? Não. Então são salvos pelo quê? Não, eles têm que dar a sua vida. Porque Pra agora quem? não é mais pelo Espírito Santo. Eles vão dar a sua vida pra quem? Agora pastor? eles têm que dar a vida Pra- pra quê? Pra ser salvo. Tá, então quem der a vida por eles, então a pessoa se salva, é isso? Hã? Não é dessa Então forma. quem salva você tá eles? entendendo? Você já foi pré, você sabe o que eu tô Não, falando. não, calma aí. Quem Entendeu? salva eles, pastor? Não. Quem salva eles, quem salva toda a humanidade é Jesus Cristo. Tá, e esse pessoal aqui, então, é de agora, Cristo? não, é porque eles não aceitaram o sangue de Tá, Jesus. então voltando aqui no meu tempo. É diferente. Então vamos lá. Eu tô sendo acusado de ser analfabeto. Não, para, pastor. Mas todas as pessoas- Sem saudosismo. Saudosismo? Não, Não tô com vamos saudade de continuar. nada aqui. Então assim, mas todas as pessoas que estão acompanhando esse bate-papo estão vendo a condição de quem está lendo o texto. O texto diz assim, ó: foi-lhe dado que pelejasse contra os santos. Eu também concordo que esses aqui são salvos. Só que para ser salvo tem que ter Cristo. E os vencesse. Ele, a besta, venceu os santos aqui nesse assunto. Aqueles santos daquele Bom, momento concorda comigo. foram vencidos. Ponto. Deu agora autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação para adorá-la aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tem dois grupos aqui. Um é os santos. O outro grupo, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quem adorou a besta, pastor, não foram os santos. Quem adorou a besta foi aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Ora, meu Deus do céu, só lê o texto. Pastor, Então o texto está disponível. Se o senhor disser que esses santos são o mesmo grupo, então o senhor está dizendo que eles são salvos através do sangue deles mesmos. Aí nós temos um problema de teologia básica. Quem é que salva? A pessoa... Eu já fui pré-tribulacionista, como o senhor disse. Nenhum pré-tribulacionista acredita que um homem se salva por ele mesmo. É a primeira vez que eu tô não, vendo. é o senhor que tá fabulando isso aí. Ah, eu que tô? Então é só voltar o vídeo e assistir. É só que agora nós vamos Vamos em intervalo frente. e é sempre bom manter nesse debate a cordialidade. Baixar um pouquinho mais, professor Leonardo. Da minha parte, eu sem tô as sendo ofensas. cordial. Tá, isso é. O ad hominem não vai caber aqui. É argumentação, é exegese, é explicação, porque senão fica muito tenso. Lá do lado de fora, quem está olhando fala, meu Deus, né?